Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Estamos aqui iniciando a nossa última pílula literária, né? Um trabalho orientado pela professora Denise Dias, da aluna Ana Júlia Silva. E daqui a pouquinho a professora Denise vai fazer as devidas apresentações do trabalho. É um projeto PIBIC, ensino médio, né? A Ana Júlia é nossa aluna do IF Goiano Campus Séries, ela cursa o terceiro ano do curso técnico em informática integrado ao ensino médio. E ela também, né, desenvolve um trabalho muito interessante, como eu disse, as pílulas, né, que iniciamos desde na terça-feira, né, com as alunas, né, com a Maria Eduarda, com a Ronara, ontem foi a vez da Nicole, e hoje a Ana Júlia vai trazer para a gente também uma obra fantástica, né, e, bom, eu vou abrir espaço para a Denise fazer as devidas apresentações. Denise, deu certo? Sim, não, eu não consegui. Eu vou sair um pouquinho e vou voltar, só porque eu não estou conseguindo apresentar o livro da Ana Júlia aqui. Sim. Nem para projetar? Nem para apresentar aqui não está dando. Eu não sei o que aconteceu. Você quer que a Ana Tá? Júlia vai começando a falar e depois você apresenta o livro? Que aí a gente já vai iniciando, pode ser? Aparece a Pode sua ser. imagem agora. Não sei se a apresentação vai Apareceu? dar Ah, certo. ok. Vamos ver se vai Tá? dar certo agora. Tá ok, então. Parece que abriu alguma coisa aqui, igual você falou. Deve ter sido. Olá, Ana Júlia, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo e você? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Ana Júlia. Eu estou só tentando aqui. Acho que vai dar certo aqui. Só um momento. Ok, professora. Já vou colocar aqui a lista no chat, tá, pessoal? Para vocês assinarem. Vocês estão vendo? Sim. Tá. Sim. Bom, então a Ana Júlia é minha orientanda desse ciclo que está encerrando agora, de 2020 2021. E nesse ciclo, nós resolvemos, a Ana Júlia quis trabalhar um livro muito interessante, aliás, foi uma proposta minha para ela, que se chama Guerra no Coração do Cerrado, né? A literatura como arquivo da história goiana. Então, Guerra no Coração do Cerrado é um livro de Maria José Silveira, foi um livro premiado, e nós fizemos esse slide para poder ver, para que as pessoas pudessem ver melhor a capa do livro, né? E eu não vou antecipar, mas eu vou pedir para a Ana Júlia falar um pouquinho da justificativa, por que ela se interessou por esse trabalho que nós propusemos no início do ano passado. Olá, novamente, boa tarde a todos. Como a professora já falou, eu sou estudante do terceiro ano do ensino médio do Instituto Federal Goiano Campus Séries, e eu estou realizando um projeto juntamente com a professora Denise, do PIBIC, sobre o livro Guerra no Coração do Cerrado. E quando ela me propôs entrar nesse projeto, a primeira coisa que eu pensei foi um achado na minha vida, porque eu tenho parentes ancestrais indígenas na minha família muito próximos a mim, e eu vi isso como uma oportunidade de estudar mais a fundo tudo que os meus ancestrais até puderam ter passado, e vi como uma forma de aprender mais sobre isso e lutar pela causa. Que um dos objetivos do nosso projeto é uma forma de denúncia e combate à discriminação de gênero. E eu pesquisando mais a fundo e podendo discutir mais um pouco a causa, eu vou poder sim dar a voz às minhas ancestrais, até mesmo que não tiveram essa mesma oportunidade que eu estou tendo. Então, por isso, eu me apaixonei assim de antemão pela pesquisa e quero sim levar essa pesquisa adiante e dar voz mesmo à causa e lutar pelos direitos do meu povo, que sofreram aí diversas violências e discriminações, né? Como a autora traz aí e mostra no livro.
Conta para nós agora, Ana Júlia, um pouquinho do resumo e do que você achou desse livro, por que que a gente nominou ele como História de Goiás, né? Se você quiser Bom, falar um pouquinho da autora também, da Maria José Silveira, que a gente estudou um pouquinho sobre essa autora, né? sim. Neste projeto, a gente analisou, né, o livro Guerra no Coração do Cerrado, que é da autora também goiana, nascida em Jaraguá, Maria José Silveira. O livro é baseado em uma índia chamada Damiana da Cunha, que viveu entre os inúmeros conflitos da época da colonização, aqui no Goiás mesmo, atual região Moçambique. A história ela é apresentada sobre uma perspectiva histórica, social e cultural, né? E também traz aí as diversas violências que foram vividas pelos povos indígenas que habitavam ali aquelas terras na época. A autora, então, procura recuperar o esbulho da história do território dos Caiapus, ou Panarás, como também eram denominados da terra, por meio da narração da história da vida da Índia Damiana da Cunha. E de acordo com esses relatos históricos, a personagem que tentou, infelizmente em vão, agilizar a pacificação aí entre brancos, né, colonizadores, os habitantes da Vila Boa na época, e de sua tribo, os Caiapus. Em um processo que, como sabemos, traz consequências para a formação da sociedade brasileira até hoje. Bom, eu gostaria de falar mais um pouquinho sobre essa importantíssima personagem para a história brasileira que nos traz no livro, que foi a Damiana da Cunha, que lutou muito pelos direitos de sua tribo. Na época, ela foi, assim, basicamente uma heroína. Damiana da Cunha, que foi batizada pelos portugueses com esse nome, o seu nome indígena ainda é desconhecido, viveu na atual região de Goiás, né? Atual Moçambique, entre os anos de 1780 e 1831, onde se moveu com sucesso entre o mundo luso-brasileiro e o mundo aí de sua tribo, os Caiapus. Ela era neta de um cacique reconhecido pela sua tribo e afilhada do governador da época chamado Dom Luiz de Cunha Menezes. E conforme a autora traz no livro, a Índia assumia papéis muito importantes na sociedade daquela época, que era totalmente diferente dos papéis normais que as mulheres costumavam exercer na época. Damiana da Cunha agiu como mediadora de inúmeros conflitos entre caiapus e brancos, e por ela ser fluente nas duas culturas, por ser criada pelos brancos, ela tinha fluência nos dois idiomas, conhecia das duas culturas, das duas religiões, e por isso ela era respeitada pelas duas lideranças daquela época. E com isso ela acaba aí desconstruindo um pouco desse preconceituoso referente às mulheres daquela época, que não eram aceitas aí para realizar aquele tipo de serviço por serem consideradas incapazes. E Damiana era sim uma personagem importantíssima que agiu como mediadora com sucesso naquela época e conseguiu por muito tempo manter a pacificação entre os povos. Por fim, Damiana, na historiografia, registra a morte de Damiana acontecendo em 1831, por ter voltado doente de sua última expedição, e ela foi sepultada em uma igreja local como heroína brasileira. Também, durante a narrativa do livro, a autora revela as violências que os índios sofriam naquela época com o início, com a chegada dos colonizadores, que depois de décadas de tentativas em extinguir os caiapus das terras, eles tentaram, então, trazer medidas de atração pacífica. O atual governo, que é do Dom Luiz da Cunha Menezes, o padrinho de Damiana, tentou trazer medidas de pacificação, que consistia na rendição dos caiapus e que eles fossem viver num local reservado para eles, chamado Aldeamento Maria I, e vivessem sobre as regras propostas pelos brancos. Mas, né, como esperado,
mesmo os índios terem aceito a pacificação, terem aceito as regras, terem aceito a ir viver no aldeamento, eles nunca foram aceitos e nunca foram respeitados. Os habitantes daquela época de Vila Boa viam os índios como bichos selvagens e os tratavam conforme isso, com muita violência e intolerância, botando a culpa de todas as coisas ruins que aconteciam lá, roubos e etc., nos índios. E por isso, muitas das vezes, índios fugiam daquele local por não gostarem de ser tratados daquela forma, com violência e intolerância, né, da parte deles. Então, quando Damiana ainda era viva, ela agia aí aconselhando o seu povo a permanecer naquele local para que tempos melhores viessem. Eles estavam ali no estado de preparação para que tempos melhores viessem. Mas, infelizmente, muitos índios fugiam e isso acabava que o governo português não gostava. E então, depois da morte de Damiana, menos de um ano depois da morte de Damiana, em 1832, o Conselho Geral da Província diz que todos os esforços para a pacificação dos índios foram inúteis e que por mais de 50 anos, desde a formação do primeiro aldeamento, foram gastos muito dinheiro e com enormes prejuízos, uma vez que os ataques continuavam, que impediam a navegação, a transação por estradas, desapareciam gados, lavouras, etc. E assim, com esse motivo, eles acabam com as esperanças de pacificação entre índios e portugueses. E a partir daí, o extermínio dos caiapus é tão bem sucedido que menos de um século depois, na primeira metade do século XX, os caiapus é dada como totalmente extinta da população da época. Porém, como fala no livro, a resistência de um povo, no entanto, não raras vezes surpreende. Então, em 1973, nos preparativos para uma rodovia na BR-163, trecho entre Cuiabá e Santarém, os irmãos Vila-Boas entram em contato com um pequeno e assustado grupo de Panarás, habitando ali a região de Peixoto Azevedo, no norte do Mato Grosso. E, de acordo com eles haviam vindo de uma região do leste, de Campos Cerrados, que eram habitadas por brancos extremamente selvagens, que haviam matado seus antepassados com armas de fogo. E, finalmente, né, em 1996, o governo homologa a demarcação de terra indígena Panará naquele local, e em agosto de 2003, pela primeira vez, o Poder Judiciário reconhece aí um povo indígena o direito de indenização por danos morais decorrentes aí das ações do Estado. O que, na prática, né, não significou o fim dos problemas dos indígenas, pois ainda hoje, como vários outros grupos indígenas, os Panarás continuam em luta aí, para defender os seus direitos como os primeiros habitantes de vastas regiões aí do nosso país inteiro. E, mais uma vez, por isso eu me apaixonei pela causa, porque eu quero conseguir lutar e estudar mais a fundo isso e poder levar ao mundo também a personagem Damiana, que foi uma mulher extraordinária na época, lutando pelos direitos do seu povo, da sua tribo, e uma mulher incrível, né? Parabéns, Ana Júlia. Gente, tem alguma pergunta sobre o livro, sobre a personagem? Essa mulher intrigante que foi assim a Damiana, porque ela quis uma pacificação, mas não foi possível, né? Uhum. Bom, eu queria primeiro parabenizar a Ana Júlia, né, pelo belo trabalho, principalmente pela justificativa, né, que eu achei super interessante, de você querer conhecer os seus ancestrais, estabelecer essa relação, ampliar o conhecimento relacionado aos indígenas, que é tão importante, né, e que a obra traz. Então, eu achei, assim, incrível. Isso faz muita diferença quando você se envolve com a pesquisa, né?
Eu lembro que quando as alunas, né, eu comentei isso na aula do ano passado, né, Ana Júlia, no início do ano passado, vieram a Ana Júlia, a Nicole, a Ronara, me procurar, querendo fazer a pesquisa PIBIC, e aí quando a gente expôs os temas, né, Denise, que seria eu e você que orientaríamos, a Ana Júlia falou, nossa, eu quero muito esse livro, eu lembro dessa justificativa, e eu achei incrível, né, e então, assim, eu acho interessante, porque a primeira escola que eu dei aula aqui em Goiânia chamava Damiana da Cunha, né, só que eu conhecia pouco, assim, acaba que todo ano a escola tem aquela homenagem, né, a Índia e tal, só que eu, mesmo assim, como eu trabalhei pouco tempo lá, não aprofundei tanto, né, então quando a Denise me contou sobre o livro, porque ela já tinha me falado antes, né, Denise, desse livro, e que ela tinha o desejo de desenvolver um projeto PIBIC sobre ele, na hora eu me lembrei, e como que é pouco divulgado, né, gente, aqui em Goiás, ainda as minorias, né? Mais uma vez, eu destacar a importância desse espaço, da feira literária, para que a gente traga à tona nomes tão importantes. Primeiro, a Leodegária, que muita gente não conhecia, uma poetisa goiana negra, primeira escritora negra, poetisa negra aqui do nosso estado, e agora a Damiana, né? Então, abrir esse espaço para essas discussões, realmente eu achei, assim, fantástico, né? Então, é um livro bem intrigante, e eu acho que está na minha lista também, né, a famosa lista de livros um dia a serem lidos, e parabenizar mesmo pelo trabalho, viu, Ana Júlia? Fico feliz de você querer dar prosseguimento e querer continuar investigando, pesquisando, até mais obras também da autora, né, sempre assim, você lê um livro de uma autora, você se interessa e quer ir mais a fundo, né, então, deixar aqui, externar minhas felicitações pelo seu trabalho. Muito obrigada, professora. O mais interessante desse trabalho, assim, eu gostei muito de participar com a Ana Júlia desse trabalho, porque além dessa justificativa subjetiva dela, né, de ter um parentesco e de querer conhecer um pouco, é que realmente nós de Goiás conhecemos pouquíssimo sobre essa heroína, né? E ela é considerada uma heroína, apesar de não ter, assim, no meio do livro, né, Ana Júlia, dá para a gente perceber que ela desiste da causa de lutar, porque ela fala assim, a arma de fogo é maior do que a gente, né? A vontade do povo negro, como você desculpa, do povo indígena, como você bem colocou aí, eles é que eram os selvagens, eles é que queriam acabar, o branco queria acabar com o índio, né? Como você declarou aí. E a Damiana, ela sempre quis paz. Ela sempre quis uma tentativa de paz, que é o que dá para a gente perceber no livro, né? E outra situação que me colocou muito, assim, que me deixou muito mais intrigada, é que a escritora é uma escritora pertinho aqui de nós, né? É uma escritora de Jaraguá, ela hoje não mora, ela nasceu lá, né? Viveu algum tempo lá, ela hoje mora em São Paulo, e a gente conseguiu uma entrevista com ela, e ela falou também da dificuldade que era levantar dados sobre essa escritora, né? Desculpa, sobre essa personagem, porque tinha poucos dados, né? Então, muita coisa, lógico, que ela criou, porque a gente acredita que era uma personagem, era uma mulher muito forte para poder tentar liderar todo um grupo, né? Era filha de um cacique, em determinado momento ela toma conta da tribo porque ele morre, né? E o grande privilégio dela foi ser, é interessante quando começa o livro, que a tribo entra na aldeia, no aldeamento, né, Ana Júlia, na cidade de Goiás, e a intenção do cacique é deixar uma pessoa lá para que possa conhecer a cultura do branco e, através disso daí, descobrir o ponto fraco. E assim poder ajudar, né, a tribo deles a saírem daquela situação. Exato. Pois eles já sabiam que aquilo não era para sempre, não ia durar, não ia ficar assim por muito tempo. Eles tinham sim a esperança de retomada do poder de tudo aquilo que lhe pertenciam, né, por direito.
realmente. Ou de conviver, no mínimo de conviver em passividade, né? Só que Sim, não conseguiu claro. isso, né? Mas eu acho que no fundo eles já sabiam que os brancos não deixariam eles viverem ali tranquilamente. Eles queriam mesmo tomar tudo aquilo para eles. E a gente percebe, né, Ana Júlia, a violência, porque tem determinado momento no livro, eu não vou recordar o capítulo, que assim, os homens, os guerreiros, quando eles já estão no aldeamento mesmo, que está todas as tribos juntas, eles são tomados por uma tristeza tão grande que hoje a gente chamaria de depressão, né? Eles são tomados por uma tristeza tão grande que eles não conseguem ficar naquele aldeamento, eles simplesmente vão embora e a gente não tem mais notícia, alguns morrem na floresta, de tamanha essa tristeza. E outra coisa que fala também bem interessante é da situação das epidemias também, né? Da quantidade que morre, dos índios que morrem por causa da epidemia da gripe, né? E da Tem febre até amarela. Tem até uma página, um capítulo também que fala, que eu não me recordo, que foi quando eles ganharam roupas, né, dos brancos, e eles ficaram todos muito felizes, porque aquilo era novidade para eles, e eles ficaram muito gratos aos brancos. Mas aquilo ali, mais tarde, ocasionou uma série aí de doenças que mataram muitos deles. Assim, eu achei um episódio bastante lamentável, né? Aquilo. Esse capítulo, ele é bem forte. É verdade, é interessante como eles pegam as roupas, eu lembrei desse capítulo, também não me lembro qual capítulo que é, mas eles pegam as roupas e deixam na praça, né, para os índios poderem ir lá e pegar as roupas, eles vestem, acham interessante, né, mas aí é o que você falou, depois vem as doenças, né, que vai dizimar os índios sem saber o motivo, né. E a tristeza, e a gente vê nesse ponto, uma das coisas que nós nos preocupamos com a pesquisa desse livro foi da violência sofrida pelo povo, né? Quer dizer, ele foi o povo indígena foi obrigado a viver todo mundo junto no aldeamento, queresse ou não queresse. Estava lá, todo mundo tinha que estar ali, e essa tristeza a gente vê representado por esses índios, os guerreiros que fogem, né, desse aldeamento, e também por algumas índias que casam, né, Ana Júlia, e vão morar fora, né, em outros lugares. Eu acho também que tem muito a ver com o orgulho dos guerreiros naquela época, porque eles tinham um orgulho muito forte de serem a tribo mais respeitada, a tribo mais forte ali daquela região, que já haviam guerreado antes entre si mesmo, entre os indígenas, e sempre ganhava. Eles eram conhecidos pelas suas técnicas incríveis, né? E aceitar aquilo ali para eles, eu acho que foi uma decaída muito grande, uma ferida no orgulho deles. Por isso eu acho que também ocasionou aí essa tristeza que faziam que eles fugissem de lá, que eles não aguentassem mais aquela situação. Porque aquilo, para eles, feriam o ego deles. Porque eles não aceitavam aquele tipo de submersão, né? Eu acho que fala. Porque eles tinham que respeitar os brancos, tinham que plantar para o próprio sustento, às vezes dar, né, para alimentar os brancos. Eles até apanhavam em alguns capítulos do livro, retrata, fala que eles apanhavam. E aquilo para eles eu acho que era o fim do mundo, que eles não podiam aceitar aquele tipo de comportamento. Nós temos uma pergunta do João Vitor. Levantou a mão? Não. Outra coisa que eu queria completar também é que o povo branco, né, eles falavam assim que não entendiam por que o índio não aceitava morar nas casas tão bonitinhas que eles tinham construído, né, que os indígenas não aceitavam
o aldeamento, que estava tudo com as casas construídas e tal, e o povo indígena não aceitava. Aí a gente vê a imposição cultural, né? Sim. Quer dizer, não aceitar a cultura do outro. Só tinha que morar numa aldeia feita com caixa de tijolo, como o colonizador queria, né? Aí... Eu só queria fazer uma pergunta, Denise, que eu achei interessante. Uma pergunta, não, um comentário, né? Eu acho super interessante é que nós não temos a visão romantizada do índio, né? É uma obra muito realista, né? Então, assim, diferente daquele período do romantismo, né? Do indianismo, que a gente ainda tem aquela romantização ao estilo de Iracema, né? De José de Alencar. Aqui não. Aqui a gente tem uma obra realmente que mostra essa questão da violência. Eu queria até... Vocês comentaram que conseguiram uma entrevista com a autora, né? Aí vocês chegam a trabalhar com esses trechos da entrevista da autora também na pesquisa, durante a realização da pesquisa, ou ainda pretendem colocar? Sol, sabe que a gente ainda não pensou nessa possibilidade? A gente não tinha, a gente pode colocar alguma coisa, né, Júlia? Sim, principalmente por ela ser aqui do Goiás, pertencente a essa cultura. Eu acho que engrandecer muito, né? E não, a gente pode colocar, sim. É super interessante. É sempre, não sei quais as perguntas, né, que vocês chegaram a fazer para a autora, mas realmente a motivação da obra, né, o que leva ele a escrever, o que a admiração que ela devia sentir também, né, se tem uma história parecida com a da Ana Júlia, por exemplo, né, então é interessante, eu acho que são dados biográficos, como a gente viu nas outras pílulas, né, as autoras, elas sempre tentam levar um pouquinho da vida delas para as obras, né. Então... na realidade, ela falou que a motivação dela de escrever foi por conta de uma prima dela, e da avó dela, materna, que mora em Jaraguá, né, que ela nasceu lá, falavam muito dessa mulher, né? Aí ela resolveu, já na idade madura, que ela começou a escrever na idade madura, com 50 e poucos anos, né, a pesquisar sobre essa mulher, né, e a trabalhar com essa personagem. E ela constrói uma personagem, uma Damiana, muito forte, né? Porque é lógico que no imaginário da autora e no imaginário da gente, uma mulher que teve contato com dois povos foi uma mulher muito forte, né? Então ela constrói uma mulher forte e ela fica sabendo de coisas assim muito espaçadas. A Damiana foram 2 casamentos, né, Ana Júlia? Um parece que com um branco. Com um militar. Com um militar, né? Aí ela fala muito desse relacionamento, né, com o militar. E ela questiona muito, a Damiana questiona muito a questão dos relacionamentos dos relacionamentos dos brancos, né? Porque os brancos às vezes não aceitam os relacionamentos, a forma de relacionamentos indígenas, a forma da família indígena. Então ela questiona muito e fala muito que o branco realmente violenta muito as índias. Isso tem algumas passagens, né, no livro, que tem mesmo uma violência, né, uma forma do branco casar com a índia, né? E a forma da constituição familiar, né? Isso ela não fala muito, mas ela fala um pouco, dá para a gente perceber isso, né? Sim, a gente pode ver isso até hoje, como numa expressão popular usada pela minha avó mesmo, quando ela me conta as histórias das nossas antepassadas, que algumas foram pegas no laço, aí para ter um casamento com algum fazendeiro da época. Então, eu acredito que essa expressão pega no laço é contra totalmente a vontade da Índia. É uma violência que foi exercida sobre o corpo dela. Ela foi obrigada a se casar pela força com um branco.
E essa, não, muitas das vezes, não era a vontade dela, né? E até hoje a gente pode presenciar esses tipos de contos, né? Que os nossos antepassados vivenciaram. E é isso que me perturba muito, né? Inclusive, porque ainda é muito romantizado, e eu não estou falando só de literatura, agora eu estou falando também de história, né? Os próprios livros de história, os livros didáticos de história ainda insistem em romantizar a questão, por exemplo, já começa pela descoberta do Brasil, que já é um termo totalmente equivocado, e que muito livro de história insiste em trazer esse termo, né? Então, e tentar romantizar os fatos, sendo que o que houve desde 1500 foi uma violência à cultura do índio, à religião que os índios acreditavam, a tudo, né? Essa escravização, de certa forma, que nós tivemos dos indígenas, e que é tentado, né, de certa forma, isso acaba sendo romantizado, e o que me choca mais, que quando ainda é literatura, a gente ainda vê, não, tem o fictício ali, mas não, tem os livros didáticos ainda passam muito essa visão, e a gente sabe que teve muita violência, sim, e por isso que romances, assim, livros que mostram a verdade como de fato ela ocorreu são tão importantes, né, como uma forma de denúncia mesmo, ao que essas índias passaram, assim como muitas escravas também passaram, você falando aí das índias, né, violentadas pelos brancos, lembramos muito das escravas que também passaram muito por isso, né, então realmente é algo que eu acho, assim, fantástico esses tipos de denúncias que a obra traz. A Valdirene falando aqui que a mãe dela, né, não era índia, mas foi obrigada a se casar, né, a gente vê essa violência da mulher também, essa submissão, né, ao marxismo, né, e tal. O interessante é que quando a gente lê a Damiana, a gente não vê a submissão. Ela ficou com o militar, não foi? O militar, né? Foi porque ela, por paixão mesmo. Porque ela quis, né? Porque ela quis. Então aí a gente já vê que ela rompeu preconceitos ali, né? Então, quer dizer, ela quis, ela foi uma mulher totalmente independente. Aberta. Isso, né? Exatamente. Então, essa personagem, mais uma vez, nos surpreende, né? Por ter rompido aí com outro estereotipo da época, né? E o livro também não consta que ela teve descendente, né, Ana Júlia? Eu não me lembro, eu acho que ela não teve descendente. Acho que ela não teve filhos. Não. Você lembra? Eu não me lembro. Não teve filhos, né? Não deixou filhos. O militar ainda buscou por direitos, mas em vão também, né? De sua estadia aqui em Goiás. No final do livro conta. Quando você fala em romantização, Solange, eu lembrei muito do Paulo Freire. É lógico que a gente tem que foi um dos primeiros já a escrever, né? Na Casa Grande Senzala, de escrever a vida do negro, mas ele romantizou muito. Gilberto Freire, no caso. Gilberto Freire, obrigada. Gilberto Freire. Ele romantizou muito. Ele fala que as índias caíam de paixão, que os senhores caíam de paixão pelos negros, pelas índias, né? E a gente sabe que não é, mas a gente tem que ver e tem que ler essa obra no contexto de um tempo, né? Naquela época, o que era possível escrever era situações assim. Hoje nós vivemos num momento completamente diferenciado, né? Tem mais alguma pergunta? Eu estou vendo que o Adriano está aqui, estou entusiasmada com o Adriano aqui. Quer perguntar alguma coisa, Adriano? Denise, mas é parabenizar mesmo. Eu tenho muito que aprender aí com vocês. Parabenizar a Denise, a Ana Júlia. Orgulhosa com a sua presença. A gente tá tentando. Eu queria ter parecido comparecido mais, mas essa aqui eu tinha notado pelo tema que eu tinha visto ali. Eu falei, essa aqui eu vou fazer questão de aparecer. Então, pelo menos, parabéns, Ana Júlia. E ultimamente, eu tenho lido muito lei, Denise. Eu tenho comentado isso. Eu gostava muito da leitura. Ultimamente, a gente fica lendo muito lei. Cada dia muda uma lei ou muitos livros técnicos. E é necessário a gente voltar principalmente os livros literários, né?
que é onde que a gente refresca a alma, né, a mente, né? É mais parabenizar toda a equipe. Muito obrigada. Muito obrigada, Adriano. Mais alguma pergunta? Eu acho também conhecer mais, né, saber, assim, às vezes o pessoal, muita gente não conhecia a obra, infelizmente, assim, tem essa questão da divulgação, né, e a feira é esse espaço de abertura para a gente poder conhecer novos nomes, novas escritoras, né, mas se alguém, por exemplo, já leu, já conhecia alguma coisa sobre Damiana, não necessariamente o livro, né, mas sobre a figura dela, é interessante saber se o pessoal aqui tinha esse conhecimento, ou se já leu obras similares também com protagonistas indígenas, né? Alguém conhecia? Poder trocar a experiência, né? Né? Enriquecer esse momento. Se quiserem manifestar no chat também. Eu fiz associação com ela foi falando, né, das indígenas, eu fui fazendo associação com as escravas, né? Às vezes alguém quer fazer alguma relação, igual a Denise falou do Gilberto Freire, né? É interessante essa questão da contextualização histórica, né, Denise? É importante saber também pesar, né, a diferença histórica, os períodos históricos. Essa autora tem um outro livro também, que é muito interessante, chama A Mãe da Mãe de Sua... A Filha da Mãe de Suas Mães, que é bem interessante, que vai contar a história do Brasil, é mais ou menos como o livro do Viva o Povo Brasileiro, né? Mas aí a autora vai contar a história do Brasil pela perspectiva feminina. Então, esse está na minha lista, né? Eu ainda não li, só li críticas dele, mas assim, eu acho que os dois livros também, eles se completam muito, né? Porque assim, aqui nós temos uma protagonista feminina que vai contar o sofrimento desse momento de aldeamento na perspectiva dela, né? Sobre a perspectiva de uma mulher que sofreu com o aldeamento, que viu a sua comunidade perder todas as suas os seus signos, né? Porque foi para o aldeamento e aquela mistura todas ali de tribo fez com que perdesse a singularidade de cada um, né? E nesse outro romance vai ser bem interessante também, porque vai contar sobre a colonização pela perspectiva feminina, né? Também bem interessante para a gente continuar esse estudo sobre a perspectiva feminina, né? Mais um projeto PIBIC. Pois é. A Valdirene comentou, né, que no contexto histórico as mulheres sempre eram escravas e submissas, né? Então é interessante, Valdirene, eu recomendo muito você ler esse livro, né, Guerra no Coração do Cerrado, que a gente estuda, que lá você vai ver que a Damiana rompe com esse estereotipo, que as mulheres deveriam ser submissas. Ela, por um tempo aí, comanda a tribo dela e age aí como intermediadora e era respeitada, sim, pelas duas lideranças. E eu acho muito bom isso, porque realmente, no contexto histórico, as mulheres sempre são vistas como submissas ao homem, principalmente. Não era comum dar esses tipos de papéis para elas, né? Então é muito interessante que você leia o livro e veja a história da Damiana, que é linda, realmente. A Marlene levantou a mão. Boa tarde a todos. Boa tarde. Falando aí nessa questão de pegar no laço, né? A bisavó do meu pai, aconteceu isso também com ela. Disse que ela foi pega no laço. Mas aí eu já penso assim, se elas foram pegas no laço, igual a avó da Ana também, a bisavó, era porque elas tinham um pensamento de eu não vou casar com esse aí, eu não quero, já tinham uma opinião, né, mais assim, formada, né, do que elas queriam, né? Não era assim, aceitava tudo de boa, né? Elas tinham a opinião delas.
Então, eu acho isso muito interessante. Elas lutavam pelo que elas queriam. Eu não quero casar com esse aí, mas apesar de que não tinha jeito, né? Acabava tendo que casar, né? Porque aconteceu com a bisavó do meu pai também, nesse caso aí. Teve que casar. Sim, infelizmente elas eram forçadas a tais coisas, né? Elas não queriam realmente, porque elas não viam os brancos assim. Elas queriam se casar de acordo com a cultura delas, com pessoas da tribo delas, para poder, né? Era costume de lá. Então, eu acho que realmente elas não queriam mesmo se casar, mas eram forçadas, infelizmente. Nesse ponto ali, o que dá para a gente perceber no romance é que essa mistura poderia ser uma espécie de política, né, Ana Júlia, de favorecer a convivência entre o branco e o negro, né? Então, muitas vezes era isso que acontecia, porque foi o que aconteceu com a Damiana, né? Ela foi viver com Cunha, com o governador, né, da província, e ela recebeu esse nome por conta do padrinho dela, né, o sobrenome Damiana Cunha, mas a intenção, no final, era justamente tentar promover uma convivência, né? Só que ela mesma falou em determinados pontos, não tem condição da convivência, mas ela sempre na esperança de que um dia iam conseguir viver em paz. Mas o medo da arma de fogo era muito grande, quer dizer, ela falava o tempo inteiro que eles tinham um instrumento de guerra muito potente, vai mais potente do que a flecha, né? Então, eles tinham um instrumento de guerra, mas a Damiana sempre acreditou que um dia poderiam viver em paz. Infelizmente, esse dia ainda não chegou, né? Mas quem sabe a gente leva a bandeira da Damiana ainda e acredita que um dia as diferenças serão respeitadas e a gente vai viver em paz. Então, também torço por isso. E quero lutar, sim, pela causa. E a literatura é esse espaço, né? É o espaço também da crítica, da denúncia, né? Então, com certeza, acredito que vocês devem citar muito Cândido, né? Antônio Cândido, né? O direito à literatura é um instrumento importante de denúncia social. De resistência, né? A Célia que está falando, né? Que as próprias igrejas, algum tempo atrás, tinham um casamento arranjado, é verdade, né? Assim, as pessoas já nasciam com os casamentos prometidos, né? As igrejas evangélicas, né? Então, ela fala que ela viu com os próprios olhos. Então, tinha mesmo, né? Tudo arranjado, o casamento, casava na data tal, né? E até hoje, nas sociedades, né, orientais, ainda é assim também, né? É assim. Uhum. É interessante, né, essa relação feita, né? Acontece aqui também no Brasil, já tivemos muito isso, né? É óbvio, em outro contexto, em outra época, né? E saber também conhecer um pouco disso também entre os indígenas também realmente é algo intrigante, né? Acaba que é algo que ficou, assim, acho que pega o contexto, bem o contexto da época, bem o contexto da Damiana, igual vocês bem falaram, né? Do período que ela viveu e que acaba influenciando. Hoje, acredito que as mulheres indígenas também, que isso deva ter muito, assim como na nossa sociedade também evoluiu bastante, né? É interessante. Não sei, a Ana Júlia, né, que tem esses ancestrais, pode até falar um pouquinho mais sobre isso, né, Ana? Sim, hoje já está bem evoluído esse tipo de comportamento. Não é mais tão frequente quanto na época, né? Não tem mais essa violência. Hoje, os indígenas podem protestar livremente, como qualquer outra causa pode, e lutar pelos seus direitos, terem voz, né, ativa na causa, e coisa que antigamente não era comum, eles não podiam, se eles se rebelassem, eram mortos, né, com uma violência aberta contra eles. E hoje em dia não, hoje em dia mesmo que a gente não conseguiu ainda o que queremos para a causa, podemos pelo menos protestar, né, livremente, sem sofrer retaliação da parte do governo ou de outra raça.
E isso é bacana para desmitificar essa questão dos indígenas, porque até hoje as pessoas acham que indígena é aquele que vive lá nas ocas, que não acompanha a evolução. Aí o pessoal critica, ué, mas índio hoje usa celular, usa redes sociais. Gente, a sociedade evolui para todos, né? Sim, Então temos que acabar com isso, romper com esse tipo de preconceitos, né? Sim, existem inúmeros indígenas nas universidades, cresceu bastante, principalmente com a implantação de cotas. Tem provas específicas para indígenas, para inserção deles na sociedade, para inserção deles em faculdade. Então, esse preconceito que indígena tem que viver no mato é totalmente equivocada, né? Indígena, sim, Não, faz mulher, tô doida. faculdade, Eu conversar com ele por profissões. ligação de vídeo. Ai, meu Deus, eu morro. Daqui a pouco eu vou morrer quando eu ouvir a Divina, ele diz que vai. seu microfone está ligado. Ai, que merda que eu fiz. Divina, seu microfone está ligado. Obrigada. Oh, desculpa. Pode continuar, Ana. Então essa questão de que indígena não é evoluído está totalmente errada. Até na minha família, né, gente? Eu estudo, eu sou indígena, eu estudo, eu estou aqui pesquisando sobre a causa, tenho as mesmas oportunidades que qualquer pessoa tem. Então, isso é ótimo. Evoluímos demais, de acordo com o passado, né? A Célia Carla colocou aqui, né, que realmente os indígenas estão bem evoluídos, as aldeias estão modernizadas, mas eu só queria ressaltar que todas as comunidades indígenas, elas continuam mantendo mesmo utilizando de tecnologia e tal, mas as comunidades continuam mantendo a tradição, né? Elas têm uma tradição. Suas culturas, né? Exatamente, tem a cultura, né? Tem toda a medicina através das plantas, toda a forma de plantação, de colheita, os rituais, né? Isso tudo é mantido e no aldeamento, que é uma situação que a Damiana, a autora, né, coloca, e na personagem da Damiana, que quando se os índios eram aldeados, eles perdiam um pouco essa possibilidade de continuar realizando seus rituais, de continuar realizando as suas colheitas, né, na floresta. Ela fala muito dessa tristeza que tinha que ter que permanecer apenas no espaço, né? Eles se sentiam presos, né? Isso. E eles não eram acostumados com isso. Eles eram uns espíritos livres, né? Que não aceitavam ser subordinados daquela forma. Eles eram guerreiros e tinham, assim, o seu orgulho. Uhum. Isso mesmo. Gente, então nós já estamos caminhando para o final. Queria saber se alguém tem mais alguma pergunta. Eu vou abrir, então, as palavras, para as últimas palavras para a Ana Júlia, e passar a palavra para a Solange, para poder finalizar, Solange. Então, por fim, eu queria agradecer, né, a professora Denise por ter me orientado. Quero agradecer ao Instituto Federal Goiano pela oportunidade, né, também ao PIBIC pela bolsa ofertada e por essa incrível oportunidade de aprender e de estar aqui discutindo sobre esse assunto interessantíssimo, poder descobrir mais sobre a minha causa, poder conhecer, estudar. E eu queria agradecer muito a todos vocês que participaram aqui com a gente, deram suas opiniões, seus comentários. E muito obrigada mesmo pela participação. Nós que agradecemos, Ana Júlia, Denise, trabalho fantástico. Eu não canso de ressaltar, né, essa importância
de alunas do ensino médio já estarem desenvolvendo pesquisas na área de literatura tão ricas, tão amplas, e precisamos falar mais sobre escritas femininas e protagonistas femininas, no caso aqui uma protagonista indígena, falar mais sobre escritoras do nosso estado. Então esse projeto seu é incrível, porque tem esse papel relevante para mostrar para a sociedade, muita gente que não conhecia a obra, não conhecia a autora, e discutir assuntos assim tão relevantes para justamente acabar com esses tipos de preconceito e os estereótipos com relação aos indígenas também, né? Então, essa obra traz essa contribuição fantástica. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns para a Denise pela orientação, e que as pesquisas continuem, né? Ana Júlia, que legal que você quer continuar estudando sobre isso. A Denise também já está com novas ideias, né? Quem sabe outros livros da autora. E é isso, gente, por mais espaços como esse. Obrigada aí pela presença de todas, pela presença de todos. E se não tem mais nenhum comentário, né, a gente vai finalizando. Adriano, gostaria de falar também, finalizar? Não, só para ouvir hoje mesmo, só de participante. Parabéns, Ana Júlia. Obrigada, muito obrigada. Ana Júlia, eu deixar quero as mulheres hoje, Denise, Ana Júlia, Solange. Eu quero te parabenizar, Ana Júlia, a gente ter conseguido fazer esse trabalho, porque a gente estava comentando que esse ano não foi fácil, né? Essa orientação online é trabalhoso, é cansativo, né? A gente ficou desestimulado, porque o ano passado a gente pensou que a gente fosse... Foram tantos planos que a gente teve que refazer tudo no meio do caminho, né? Então, eu quero te parabenizar bastante, muito mesmo, pela sua coragem de continuar. Você é uma vencedora. Muito obrigada, Parabéns. professora. Muito obrigada pela orientação, por também não ter desistido do projeto e de mim, principalmente, né? Então, eu agradeço muito aí pela força, pelo amparo, por todo carinho. Você é muito importante, né? Obrigada. E a gente sabe as dificuldades que vocês estão enfrentando, meninas. Não é fácil. A gente que é orientadora, a gente acompanha junto, a gente sofre junto, a gente sabe que além da pandemia, muitas estão enfrentando aí problemas pessoais e a gente sofre junto, né, Denise? Porque o trabalho de pesquisa, em tempos normais, já é muito complicado, né? E escrever já é um fazer e um desfazer, é um construir e um reconstruir, né? Mas quando nós estamos juntas e podemos nos ver, a energia é diferente. Totalmente. A gente que está acostumada ali a orientar na nossa salinha ali dos professores e tal, nossa, gente, vocês não têm ideia do quanto que isso faz diferença, ainda mais para a gente que orienta projetos, esse contato realmente faz falta, né? Então, a gente tenta suprir aqui pela EAD, né? Que com certeza somos gratos, mas... Porque, na realidade, a gente nunca trabalha só, né, Solange? A gente trabalha com a nossa equipe, né? Então, assim, eu estou te orientando, a Solange está orientando outras, mas, no fim, nós somos uma grande equipe, né? Então, a gente está sempre trocando figurinha e trocando artigo, uma encontra um artigo para outra e leva e tal, então é muito dinâmico, e é isso que é a literatura, é esse dinamismo, é essa troca, essa resistência, é isso que faz a nossa corrente, né? Foi ótimo, gente, muito obrigada. Muito obrigada pela participação. E todos que estão me parabenizando aí, muito obrigada, viu, gente? Eu fico muito grata. Um beijo, Ana Júlia. Até mais. Até mais, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.